como foi que você veio parar aqui em Jatobá? Né? Às vezes é assim, tem horas que eu até me pergunto, velho, meu irmão, como é que eu vim parar aqui em Jatobá, velho? Entendeu? E aí tudo começou aí. Quando a gente chegou em Paulo Afonso, minha mãe começou a trabalhar e tudo, eu era casado. E aí, com 2 anos, Não, mas no caso a sua mulher veio de lá pra cá? isso, ela era de São Mateus, Espírito Santo, Ah, e sim. foi para São Carlos. E lá num grupo dos jovens na igreja, ela era ela era aluna de Crisma minha. Foi onde a gente, né? E uma das coisas que eu vim de lá meio foi uma aluna que disse o seguinte: eu vou chegar no 2002 quando a gente voltou para Paulo Afonso. Mas isso é que eu não posso deixar de contar não. E a menina me perguntou numa aula de Crisma e eu lembro da resposta do Padre Ronaldo. Ela disse assim: professor, eu queria que o senhor me explicasse essa passagem. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como é se eu posso pedir a esses daqui para chegar até Deus? Se Jesus disse que só é através dele. E aí eu fiquei meio sem resposta, entendeu? E aquilo começou a trazer dúvida. Aí ela disse: quando o véu do templo se rasgou, ele agora deu livre acesso. Eu não preciso pedir a bengas para ir. Só que a resposta que me deram, né, eu lembro até hoje, o Padre Ronaldo me deu essa resposta, ele disse: você pede a João, João leva até Jesus, Jesus leva até Deus. Então, não tirou que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Só que quando entrou naquela parte, quando ela me questionou, sim, mas eu não preciso, porque agora eu tenho um livre acesso, eu posso falar com Deus, ele me ouve agora, eu não preciso de um mediador. E aquilo começou a perturbar e eu comecei a perturbar o Padre Ronaldo naquele tempo. E ele disse: meu filhinho, vá para onde você se sentir melhor. Não me explicou mais nada. É porque ele disse: captei vossa mensagem. Só que eu não, eu na mente, eu disse: Não. agora eu não vou mais para igreja nenhuma. Só que nisso, meu irmão era da Assembleia de Deus, minha irmã era da Universal, tinha uns convertidos. E tinha horas que eu cortava caminho para não passar na frente da casa do meu irmão, para não ouvir. Porque assim, a gente quando se converte, hoje, né, graças a Deus quando eu me converti, a gente fica naquela sede que o nosso irmão, que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos vizinhos, nossos amigos, tem aquela mesma experiência que a gente está tendo. Isso. Aquele conhecimento, aquela experiência de Cristo, né? E a gente começa a pregar. E às vezes isso incomoda Oxe, muita muita gente se gente, diz, entendeu? lá vem esse Ixi, caba de lá novo. vem meu irmão, velho, com a mesma conversa. E aí eu disse: vou pra igreja nenhuma mais. Entendeu? Aí pronto, cheguei em Paulo Afonso, também não ia mais pra igreja católica, nem pra igreja evangélica, nem nada. E aí comecei a beber de novo, comecei a fumar. E isso quando foi com 1 ano, isso, 1 ano que a gente tinha voltado de São Carlos, a minha mãe, uma das coisas que diz, a palavra tem poder, ela sempre dizia assim, que se soubesse o dia que a mãe dela ia morrer, que ela queria morrer antes. E aí um certo dia, eu conversando com meu amigo, foi a última vez que eu vi minha mãe, eu tava conversando com um amigo aqui assim, como eu estou conversando com você aqui agora, e aí ela disse: Luiz, e aí eu olhei para trás, ela disse: olha, já fiz a feira, as meninas estão dormindo, que eram minhas irmãs, quando elas acordarem, dê café a elas. E eu só olhei e disse: tá certo. E aí ela saiu, foi trabalhar. E quando foi mais ou menos 1 hora e pouca por aí assim, era mais ou menos isso. Minha tia recebeu uma ligação. E aí entrou em contato com minha mãe dizendo que se ela quisesse ver a mãe dela viva, que fosse rápido para Santa Brígida, né, uma cidade aqui da Bahia, né, Certo. fosse para Santa Brígida que minha avó estava nas últimas. E aí minha mãe se desesperou, né? Eu fui para até o encontro dela onde ela estava trabalhando e ela veio ao meu encontro e a gente se encontrou. E aí ela pegou uma van. E quando ela pegou essa van, ela passou ali pela Fiat ali em Paulo Afonso, Certo. é. Aí parou mais na frente, que hoje tem até um quebra-mola. Toda vez que eu passo por lá eu lembro dela, que é aquele quebra-mola em frente à pousada Acalanto, alguma coisa assim. Quebra-mola fica bem em frente. Foi ali onde ela faleceu.
Ela saiu da van e olhou só para o lado do BTN. Do lado do BTN. E quando ela passou por frente, viu um Fiatzinho. E ali ela morreu na hora. Só que antes, como vinha falando, que o dia de amanhã eu senti isso na pele. Não nos pertence. Então curta, meu irmão, sua esposa hoje, seus filhos hoje. É Esse momento, verdade, viva a curta, família. sabe por quê? Porque estava com minha mãe há pouco tempo, olhei e naquele momento ali eu senti na pele que o dia de amanhã não nos pertence. E aí eu sem saber o que tinha acontecido, a mulher que ia na van para Santa Brígida chegou lá, procurou onde estava tendo uma mulher, uma senhora doente. E aí chegou lá, quando chegou lá disse, olha, a mulher que faleceu, que foi atropelada lá em Paulo Afonso, parece com essa daqui, com minha tia. E aí foi onde ligaram para Paulo Afonso, lá para a casa da minha vizinha, que não tinha o celular, não era tão comum naquele Ah, tempo, é, naquele tempo não existia, né? né? E aí foi onde meu cunhado disse, ei, meu irmão, vamos lá no hospital, que parece que aconteceu um acidente e tudo indica que foi com sua mãe, porque ela não chegou em Santa Brígida ainda. Isso já era 1 hora da tarde. E aí quando a gente chegou no hospital, né, já veio a assistente social, conversando, e me levando pro caminho da pedra, onde fica a pedra, né? E eu querendo ir pro pronto-socorro, que é do lado, né? Quando a gente entra no pronto-socorro, né? Era do lado É, direito, do no lado. Naí. É, lá no Naí, E é. eu, não, mas ela pode estar lá em cima, que aí sobe, né? Ela pode estar lá em cima, não. Quando ela me chamou por baixo da escada ali, que é aquela portinha, aí ali eu já arriei no chão, pronto. Foi onde eu fiquei, meu cunhado foi lá, fez o reconhecimento, disse, força, que foi a sua mãe. E a partir daí minha vida transformou totalmente. Veio a morte da minha mãe, ficou duas crianças, Mônica de 7 anos, Janaína de 3 para 4 anos. Todas as duas, né? Eu que cuidei do umbigo, quem escolheu o nome. E tinha elas como filhas. E foi passando os dias, foi passando os dias, foi passando os dias. Eu perdi aquela pessoa que era minha coluna, meu tudo. Nunca me afastei de minha mãe. Uns meses antes, a gente dançou um forrozinho no São João, que ela morreu em setembro. E ela me abraçou chorando, né? A gente se combinava muito, se fosse fazer uma janta, a gente se combinava. Então ali eu perdi minha coluna. E logo em seguida, eu me apeguei à minha esposa, naquele tempo, né? A mãe do meu primeiro filho, a que eu tinha casado. E aí eu decidi ir embora para São Mateus, Espírito Santo. Foi onde eu fui morar em São Mateus, Espírito Santo. Chegando lá, por ser um lugar diferente, eu com problemas na mente também, com duas crianças, eu vou falar, não falando mal, sei que já perdoei, graças a Deus, mas a minha ex-sogra, ela não aceitava, porque assim, ter a filha para estar casada com um homem doente, entendeu? Um dia eu vim chegando e ela disse, minha filha, onde você arrumou isso daí? Não tinha homem não? Entendeu? E eu Ai, Quando eu tendo falo de crise. sogra, E ela disse, não, eu não tive minha filha para estar com um homem nesse nível e tomando de conta de duas crianças, que eram minhas irmãs. E aí a minha ex, ela fez a proposta de eu mandar minhas irmãs para a família criar e a gente tentar viver junto, que a gente começou a brigar, a discutir, eu comecei a me chocar com a mãe dela, a imaturidade também, né, eu 23 anos, e chegou ao nível de se separar. E foi uma separação assim, teve, é lógico, não foi mil maravilhas, né? Eu não quis aceitar. Foi aonde eu não sei como é que você vai fazer com isso. Quando ela pediu a separação, né? Tem uma cicatriz aqui no braço, né? Cheguei a ficar pendurado, onde uns amigos pegou nas pernas, levantou, né? E no bairro Aroeira, entendeu? E foi um dos amigos me deram aquele apoio. E aí eu fui para uma psicóloga e ela disse, na história que eu contei, ela disse, vai embora. Ela só, isso aqui não tem nada a ver com. É um conselho que eu tô lhe dando como uma amiga. E me deu R$ 300. Tirou assim do lado da bolsa, me deu os R$ 300 e disse: vá apontar sua família. E aí eu retornei a Paulo Afonso. Chegando em Paulo Afonso, comecei. Foi difícil para mim, porque saí de um lugar onde eu tinha meus amigos, onde tinha minha vida, meu trabalho. Aí tinha uma esposa, filho, uma mãe,
e de repente, em 1 ano e 3 meses, eu estava sem a minha mãe, sem a esposa, longe do meu filho e meio perturbado do juízo. Eu estava meio sem ação. E aí minha tia, ela disse que não, mas houve algo entre a gente. Amo minha tia hoje, a gente se dá super bem, mas naquele tempo eu entendi a preocupação dela e eu vi que foi necessário ela tomar a guarda das minhas duas irmãs. Então, em 1 ano e 3 meses eu me vi sem a minha mãe, sem a mulher que eu amava, né, naquele tempo, longe do meu filho que ficou, né, a 24 horas de distância, não sei a quilometragem, e perdi as minhas duas irmãs, a tutela delas. E aí pra mim era difícil, toda vez que eu ia pegar minhas irmãs pra ficar comigo, no lugar onde eu trabalhava, eu lembro de Janaína chorava, o pai amanhã vem, e eu tinha que dizer que vinha. Então aquilo começou a me atormentar. E aí onde entra, Bengas, o que a gente vinha conversando sobre crises psicológicas. O estresse, ele também provoca crise na anemia falciforme. E através do estresse, a falta de alimentação. E aí eu comecei a querer morrer mesmo. Comecei a beber, a fumar, porque assim, não, eu vou começar a beber, vou, né? E vai chegar uma hora que eu não vou aguentar e vou morrer. E aí eu fui me entregando, me entregando, me entregando, e uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. E o que eu ouvia dos médicos era, olha, não tem mais o que a gente fazer. Felizmente vai ser uma crise atrás da outra, até quando chegar uma hora que numa medicação você pode ter uma parada cardíaca, entendeu? Que é já a morfina, né? Já, né, pode chegar uma hora que você não vai aguentar e, né, a medicação não vai fazer mais efeito e vão aplicar outra, vai chegar uma hora que você não vai suportar. E nisso era isso que eu queria. E eu comecei a me entregar e comecei a fazer isso e para mim não tinha mais perspectiva de vida. E eu lembro até hoje que eu passei 3 dias na rua, sem tomar banho, comendo amendoim, acerola e manga. E Meu às vezes tinha Deus. crise, ia pro hospital e o pessoal no hospital me ajeitava, os enfermeiros já me conhecia, de tanto frequentar, então já, né, às vezes eu recebia, era Já liberado. fica bem conhecido no ambiente, Isso, né? entendeu? Aí tinha horas que o médico fazia assim, eles atendiam o telefone, o médico tava no repouso, aí os enfermeiros já me colocavam lá pra dentro, aí atendia o telefone. Doutor, é Luísio. Aham, aham, tá certo. O médico nem vinha já de lá e depois ele vinha e prescrevia, mas antes já falava pro telefone e já aplicava a medicação. Era liberado, como eu não tinha pra onde ir, não, fica mais um pouquinho, deita aí. Qualquer coisa, se for chegando o paciente e precisar, e a gente. E aí eu ia lá pra fora, às vezes entrava e ficava nessa. E aí eu comecei a perambular pela rua, né? E foi aonde minha irmã me chamou pra ir pra casa dela. Era evangélica minha irmã, é. E aí, um certo dia, eu, umas 3 para 4 horas da tarde, tava conversando mais meu cunhado e para almoçar só tinha um pouquinho de feijão com caldo. E aí eu fiz aquele pirãozinho que eu gosto, né? Não era algo Sei. que comi porque era o que tinha, não. Que ele ainda ofereceu, quer comprar pão não? Eu disse, não. Aí fritei um ovo, fiz aquele pirãozinho do caldo do feijão e tava comendo. Minha irmã chegou, não aceitou. Como é que você deixa o menino comer uma comida dessa? Porque ela queria que eu tivesse fruta, verduras, a alimentação, porque eu tinha uma limitação. Eu não digo doença, eu digo uma limitação, assim como todo mundo. Eu não encaro como um problema, me vitimizar porque eu sou doente. Não, é uma limitação, assim como qualquer um tem a sua limitação. E aí eles começaram a discutir. E minha irmã perturbando meu cunhado, e ele disse, eu lembro quando ele disse assim, eu fui criado no feijão e farinha, vou estar dando vida boa a marmanjo? Eu ouvi do outro quarto. E aquilo eu fiquei meio perturbado. Aí saí. Quando foi um dia depois, eu não disse nada. Aí comecei. Pensei em morar na rua. Eu já tava perturbado e ainda. Depois de tudo, entendeu? Por isso. E aí eu comecei a morar na rua. Aí comecei a ter umas amizades. Aí eu lembro que aqueles amigos que bebiam comigo, aqueles amigos que eu pagava, o dinheiro foi acabando, acabou. Uhum. E aí faziam eu tirar onda. Que eu pesava, hoje eu tô com 57 quilos. Olha a fisionomia do cara. Imagine eu com 44 quilos.
Então tava só a carcaça mesmo. Tava maguinho, viu? Isso, então assim, cadê os amigos? Tiravam era onda de mim. Oxe, vai morrer, esse filho disse, ô, vem pra cá. E começaram a tirar onda de mim. E aquilo me doía, porque não aparecia um pra dizer assim, ei, velho, quer um de pirona, quer que eu compre ali um de pirona, entendeu? Aí fui pra casa de minha tia. Chegando na casa de minha tia, eu um pouco também ignorante, um pouco de ignorância da minha parte, entendo, mas aquele momento. E quando eu chego na casa de minha tia, tendo crises, e aí eu não consigo dormir por causa da dor. É muita dor. A crise da anemia falciforme é muita dor. E eu gemia muito durante a noite, assim, né? Às vezes eu cochilava e minha tia um dia chegou falando na porta, né, para as amigas do lado de fora, pros vizinhos, que não tava aguentando mais porque não tava dormindo. Ela reclamando porque quando eu tava bom, cana, entendeu? E adoecia. E quando adoecia, ela dizia assim: aí ó, tá vendo? Vai beber, vai fazer o que não deve, e aí quando adoece, a gente não dorme. É verdade, porque a gente escuta mesmo. Só que eu, por orgulho, eu Tudo que ele levanto. disse é verdade, a gente escuta mesmo, Não, perturbou gente também. escuta, porque assim, casa de parente, minha mãe falava sempre, é bom os primeiros dias. Não, isso é verdade. Depois aí vem uma piadinha, piadinha. Ela deu suporte, só que até aí não tava reconhecendo que ele saía, bebia e à noite ele tinha a consequência dele. Entendendo? E querendo ou não, a gente ia escutar. Até se fosse o pai da gente que tivesse presente, ele ia falar Ela também. tava errada? Não, não tava errado, Não. não. Não, tava não. Mas aí Ela na queria hora eu seu bem, achei. né? É, Mas ela, aí na hora eu achei ruim. Né? Uma Eu mente disse, confusa também, né? isso, aí eu disse. Achei ruim porque ela tava falando de mim na calçada. Aí eu mandei ela entrar e disse: pronto, a senhora já falou o que quis, agora a senhora vai ouvir. A partir de hoje a senhora não perde mais uma noite de sono. Aí saí de dentro de casa, mancando, com dor da crise da anemia falciforme. E fiquei perambulando na rua. Fiquei perambulando na rua, um canto, em outro. Dormia no hospital. E aí, tá chegando perto de Jatobá, agora. E aí, nessas amizades de bebedeira e tudo, teve uma menina que teve overdose. Vixe, Teve overdose. de cana. Isso, e eu sempre fui aquele simpatizante do evangelho, né? Gostar dos louvores, das pregações. Eu sempre gostei, né? Tinha um conhecimento do evangelho, né? De Cristo. Tinha minha fé. E aí eu levei ela para a igreja, fui para a igreja junto, e ela melhorou, parou de usar um tempo e tudo, gostou, começou a ir para a igreja, eu ia. Só que na hora da conversão, que ele quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus, eu disse: "Oxe, não preciso não, eu já tenho Jesus dentro de mim, eu não preciso aceitar Jesus." É isso Que aí. conversa, Jesus já entendeu? tá dentro Que de Jesus mim, já né? está dentro de mim, Eu já aceitei, né? eu já Que tem aceitei, entendido, eu não, eu já conheço, é aceitei. o mesmo Deus. E aí eu nunca fui. E aí passou um tempo, eu nunca mais vi essa menina, parei de ir para a igreja também. Era na Pentecostal ali no Jardim Bahia. E aí essa menina teve uma outra overdose. E a mãe dela falou com a minha irmã: "Ei, cadê teu irmão? Rapaz, pede pra ele vir aqui, chama ela pra ir pra igreja. Hum. Porque da outra vez que ela foi, ela melhorou e passou um tempo." E aí minha irmã veio e me chamou e eu tava com uma dor nas duas pernas. E eu disse: "Eita, Dinha, mas vamos, eu vou." E assim eu fui, saí caminhando dali da Perpétuo Socorro, em Paulo Afonso, e fui até a prainha. Você morava na prainha, caminhando, atravessamos a é uma ponte. caminhada. A E caminhada fui. longa. É interessante que quando eu tenho crise nas pernas, se eu caminhar e tiver em movimento, a dor alivia um pouco. Quando eu aguento, né? Que tem crises que eu não consigo ficar nem em pé. É ruim quando relaxa. Quando relaxa, parece que a musculatura, né, ela Contrai. contrai e aí dói mesmo. E aí eu cheguei lá conversando com ela, ela sem falar nada. E a gente conversando, passou mais de 2 horas conversando lá. E aí ela não chamei ela para ir para a igreja, ela não respondeu nada. Quando eu disse que ia embora mais minha irmã, ela disse: "Eu vou para a igreja." Aí também levantou e saiu caminhando na frente. Aí a gente saiu atrás, eu meio mancando, eu disse: "Eita, Dinha, acompanha ela, porque vai que lá ela desvia, vai para outro canto." Vai pra outro lugar, E aí a né? gente foi para a igreja. Quando chegou na igreja, Jutos, o pastor Júnior, Natanael Júnior, era evangelista.
na igreja do Jardim Bahia, que antigamente era ICPB. Grande pastor Júnior, Natanael Júnior. Nós queremos você aqui, querido, no Júlio Cast, para contar um pouco da tua história. Grande homem de Deus. Deus abençoe sua vida, pastor. Um abraço, Junião. Ele foi meu professor, viu? Professor de Foi meu professor de história. Acho que foi história na UEPAS. Eu não lembro um pouco, não, mas. Era religião, professor. não? Eu era o melhor aluno da sala. Achei que era religião, porque eu tava faltando umas aulas um dia. E aí, meu irmão, eu fui pra igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, que o pastor fez o apelo, quem foi lá pra frente? Você. Eu. Eu fui lá pra ajudar a menina. Ah, foi Mas para Deus ajudar. usou ela pra me conduzir naquele dia e foi aonde eu me converti. É onde eu aceitei, né, o evangelho a Cristo no dia 28 de outubro de 2005. 2005. Eu acho que foi quando a gente se conheceu. Isso, entendeu? Foi. Naquele tempo onde a gente tava vindo, né, Isso tinha a mesmo. banda. Tinha a banda, que a né? gente, né? Nós fazíamos parte da banda, eu, Diel, Júnior. E muitas vezes a gente era chamado, era convidado, né, a fazer o louvor lá na igreja Jardim Bahia, Isso. onde o nosso irmão Luiz, ele frequentava lá. E era bom, viu? Bacana mesmo. Era. E aí fizeram aquele círculo ao meu redor. E aí depois quando eu me vi lá na frente, eu me arrependi. Ixi, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Puxa, eu não vou poder mais tomar uma. Aí eu fiquei naquela. Oxi, Aí o que pensamento do viagem, cara. velho. O que é que eu tô fazendo aqui? O É que o é que eu tô fazendo pensamento aqui? mudando, né? O pensamento mudando é esse. E aí na hora, quando eu abri os olhos, aí tava os jovens, o pastor fez um círculo ao meu redor e pediram para orar por mim, que tava tendo uma guerra espiritual naquele momento. E aí o pastor Júnior começou a orar e eu sentindo dor nas pernas, e minhas pernas começaram a tremer e doendo. E aí eu, na minha mente, aí eu olhei, quando eu vi os jovens chorando, eu disse, "Oxe, esse povo nem me conhece, meu irmão. Senhor, Senhor, aquela coisa, o cara que já tava, né, carente, aquela coisa, Oh. sofrido. Quando eu vi pessoas que nem me conheciam chorando por mim, aquilo já me deu um abraço, entendeu? A importância da gente amar, da gente abraçar. Fique atento para a terceira parte! Se inscreve no canal e ativa o sininho! Quando o vídeo sair, você fica sabendo!